A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos, graças a Deus, né? Hoje mais um dia de vitória na presença do Senhor, porque Deus é bom em todo o tempo. Estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus pela vida de todos vocês, né? De todos meus amados irmãos que estão inscritos nesse vídeo, oh meu Deus, que estão inscritos nesse canal, e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando sua família, seu lar, em todos os sentidos, e dando saúde, paz e tranquilidade para todos, né? Então, irmãos, mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo, irmãos, e Deus colocou no meu coração para que eu hoje, né, compartilhasse junto com os irmãos, né, uma palavra de Deus que se encontra, né, em Lucas, né, que fala a respeito do bom samaritano, né? Que está em Lucas, no capítulo 10, e começa no versículo 25. Que a palavra de Deus vai nos dizer assim: eis que se levantou um certo doutor de lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar o reino eterno? E ele disse: o que está escrito na lei? Como ler? Jesus perguntou, e respondendo disse: amará ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e o próximo como a si mesmo. E disse-lhe Jesus, respondendo a ele, né? Bem fazeis isso e viverá, né? Então a palavra de Deus vai nos dizer aqui que a nossa vida eterna, ela está pautada, né? E amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E esse segundo mandamento é um mandamento muito difícil, né, irmãos, para ser cumprido. Porque ele requer de nós uma grande renúncia e uma humildade e um potencial de perdoar, porque dar o perdão, ele é um dom de Deus e é um potencial que o ser humano adquire com a ajuda do Espírito Santo de Deus para perdoar aqueles que nos ofendem. Porque não é fácil, irmãos. Vivemos num mundo que a todo momento a gente recebe, né, algumas fagulhas, mas nós temos que perdoar, porque a própria palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós também não seremos perdoados por Deus. E todos nós somos falhos, mesmo sem querer, mesmo sem perceber. Se a gente não viver em vigilância constante, a gente magoa um irmão, ou uma pessoa, ou um gentil, sem nenhuma intenção. Porque somos falhos, né, irmão? E não é todo o tempo que a gente está com aquela vigilância acirrada. A gente pode ser pego um momento meio desprevenido e falar algo que magoe alguém. Então precisamos ser perdoados por Deus, e para isso nós precisamos ter dentro de nós, né, a certeza de que temos que liberar o perdão a todos aqueles que nos ferem, em nome de Jesus, né? E aproximando-se, atou-lhe as... E então o Senhor Jesus vai e conta e viverá. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus vai e conta para ele uma parábola. Conta a parábola do israelita, viajante que ia de Jericó para Jerusalém e que caiu na mão dos ladrões, salteadores, e que ali, né, bateram nele, roubaram e bateram muito nele, e ele ficou no chão quase morto no caminho. E que na situação que ele estava, né, veio um sacerdote, viu ele naquela situação e passo largo, se mandou, foi embora, né? E logo em seguida lá veio um levita e passa também por aquele homem machucado, semi-morto de tantos ferimentos, e passa de passo largo e vai embora. O Senhor Jesus conta isso para os seus apóstolos, né? E para os fariseus ali e os doutores de lei, né? E aí... E depois atrás veio um viajante, né? Um samaritano, inimigo do povo de Deus, porque o povo de Israel não gostava de jeito nenhum dos samaritanos, mas o que estava caído lá no chão era um israelita, era um judeu, e os próprios judeus passou e deixou ele caído lá. Não socorreu.
Mas o samaritano, vendo ele caído, o que aconteceu, né? E um certo samaritano, vou ler aqui agora o versículo 33, e um certo samaritano viajando veio até ele e vendo foi movido de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-lhe sobre o seu animal e levou para uma estalagem e cuidou dele. Aqui faz toda a diferença. Aqui é onde muitos de nós podemos tropeçar, achar que estamos agradando a Deus e quando na verdade não estamos. Se a gente não deixar nossas obrigações de lado e socorrer o que está sofrendo, então não estaremos agradando. E hoje estamos muito preocupados, né? Em correr com nossos problemas, né? Nossos estudos, nossa casa, nosso emprego, ganhar dinheiro, fazer nossas coisas. Então o povo de Deus hoje em dia está muito preocupado com essas coisas, né? Mas na verdade, a maior preocupação está em fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, verdadeiramente, esse samaritano fez. Ele agradou a Deus. Ele agradou. E o que aconteceu? E cuidou dele. E partindo no outro dia, e o que aconteceu? Ele colocou na hospedagem e ele deixou o hospedeiro a nos cuidar do hospedeiro e pediu que o hospedeiro cuidasse dele e se faltasse alguma coisa, atendesse ele, que daí a 3 dias ele voltaria e tudo que precisasse era para dar para aquele homem que estava ferido, era para cuidar dele. E quando ele voltasse, ele cuidaria de pagar o restante da despesa que aquele homem machucado tivesse dado para o hospedeiro. E mesmo assim, né, o sacerdote e o levita não gostou de ver eles entrar na casa do hospedeiro, porque achava que ele só podia se hospedar ali o povo de Israel, né? Só eles. Não podia o samaritano hospedar ali. Mas era a única hospedagem próxima que tinha para o samaritano entrar para socorrer aquele homem que estava muito machucado e que ele estava levando sobre o lombo do animal dele e ele puxando o animal. Quer dizer, ele ficou a pé para dar o lombo do animal dele para o enfermo, né? Ele usou dos recursos dele para socorrer aquele homem. Ele teve uma parada no caminho dele. Ele estava correndo, que ele era um comerciante em busca do ganho financeiro dele. Mas ele parou para atender aquele homem. Isso faz toda uma diferença. E o Senhor Jesus contando isso para eles, aí o Senhor Jesus pergunta, ele disse, e quem usou de misericórdia para com aquele homem? Né? Jesus vai e diz, ele diz que aquele homem, os próprios doutores de lei que perguntou para o Senhor Jesus, ele sabia que quem usou de misericórdia com aquele homem foi aquele que cuidou dos ferimentos. Aí o Senhor Jesus vai e diz, vai e fazei o mesmo. Quer agradar? Quer entrar no reino do céu? Faz o mesmo que o samaritano fez. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para todos nós nessa manhã. Não é só glória a Deus e aleluia que vai nos levar para o céu. Nós precisamos ter glória a Deus, aleluia, fugir da presença do mal, andar em santidade e socorrer os enfermos e os machucados. Dividir o nosso pão, deixar um pouco o nosso trabalho de lado para dar para as pessoas aquilo que nós gostaríamos de receber, né? Porque muitas vezes a gente quer receber muita coisa da parte dos outros, mas damos tão pouco para os outros, não é? E geralmente aqueles que menos dá é o que mais querem receber da mão das pessoas, né? É os que mais querem. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus contou uma parábola do servo, né? Que o Senhor disse para ele, né? Vai fazer o serviço. E ele falou, não, não vou. E o outro disse que ia, mas não foi.
E depois o que disse que não ia foi. E o que disse que ia não foi. O Senhor Jesus pergunta: quem agradou o seu Senhor? Na verdade, quem agradou? O que disse que não ia e foi, ou o que disse que ia, mas não foi? Então a resposta é: aquele que no momento disse eu não vou fazer. Mas depois pensou melhor, foi lá e fez. Porque o que prometeu que ia fazer e não fez, ele desagradou e traiu a confiança daquele que saiu tranquilo pensando que aquela obrigação ia ser feita porque alguém tinha empenhado a sua palavra que ia fazer, mas não fez. E quem fez foi o que disse que não poderia fazer, que não ia fazer. Então, a palavra de Deus diz que naquele grande dia vai ser um dia de grande surpresa, que muitas pessoas pensam que está salvo e não está. E muitos que nem sequer têm conhecimento poderá estar salvo. Eu me lembro bem que, olhando aqui no livro de Lucas, a gente vê que Lucas não era um apóstolo de Cristo. Mas se você for olhar a vida de Lucas, ele foi um homem que fez um grande trabalho para Deus. Um grande trabalho. Tanto isso é verdade que o nome dele consta na Bíblia. Está aqui, ó, Lucas. Por que Lucas? Porque ele não era um apóstolo, mas ele fazia obras maravilhosas que agradavam o coração de Deus. Como, por exemplo, usar o próprio dinheiro da medicina dele como médico para comprar escravo e fazer cirurgia para tirar a marca da escravidão. Porque Lucas fazia isso. Era um verdadeiro amigo do povo de Deus, era um braço direito de Paulo e foi um braço direito de Marcos. Um homem que fez uma grande obra de Deus. E tanto isso é verdade, que ele está na memória, registrado dentro da Bíblia. Lucas, o próprio apóstolo Paulo testifica dele. Que nos últimos momentos da vida de Paulo, com tantos pastores que ele levantou, com tantos obreiros, ele disse que nos últimos momentos, só o meu amigo Lucas está comigo. Paulo declara isso. Só o meu amigo Lucas. Quer dizer, ele não era um apóstolo, ele não era um sacerdote, ele não era um pastor, ele não era um obreiro, mas ele era um homem, sabe, que amava o próximo como a si mesmo. Socorria o próximo do jeito que ele gostaria de ser socorrido na sua necessidade, na sua dor, nas suas aflições. E isso é que agrada a Deus. Esse é o segundo maior mandamento da lei de Deus. E a palavra de Deus diz que quem não cumpre esse segundo também não está cumprindo o primeiro. Porque para cumprir o primeiro, o segundo tem que estar sendo cumprido. Então aqui, essa palavra de Deus, ela nos adverte claramente que aquele samaritano, ele não olhou que aquele homem machucado era um israelita, ele não olhou. Ele simplesmente teve compaixão, é um ser humano, vou eu socorrer. Tenho condições de fazer isso e vou fazer. Mesmo que isso atrase a minha viagem, o meu ganho financeiro, que ele era um comerciante, mas eu vou fazer. E fez. E Deus se agradou tanto da obra dele que o Senhor Jesus testificou dele e o nome dele está registrado na memória, ficou registrado na palavra de Deus. Aula para mim e para todos nós que servimos ao Senhor. Para nós ter cuidado, para a gente não ser o sacerdote que passou de passo largo e nem o levita. Para que nós sejamos, que os nossos atos sejam os atos do bom samaritano. Porque ele agradou a Deus. E está aqui no memorial com honra. O contrário do sacerdote, do levita, que o Senhor Jesus conta a parábola, mas com desonra, com tristeza, de estar no templo, dizendo que está servindo a Deus, e quando, na verdade, despreza uma pessoa que está caído, semi-morto, na beira da estrada, atacado por salteadores. Então, isso aí, ele foi registrado, ambos foram registrados na palavra de Deus para servir de exemplo para mim e para todos nós, para que nós não sejamos, descuidadosos com as pessoas que sofrem, como foi
o sacerdote e o levita, mas que nós sejamos o bom samaritano. Eu deixo essa palavra hoje para a meditação das minhas irmãs e dos meus irmãos em Cristo Jesus, para que nós venhamos, né, nos vigiar, né, irmãos? Para que nós deixamos de correr demais com as nossas preocupações. A gente se preocupa demais com o nosso dia a dia e às vezes ao nosso redor tem pessoas sofrendo, precisando do nosso socorro e a gente não está prestando atenção nas pessoas que estão sofrendo. E tem muita pessoa precisando de ajuda. Graças a Deus, né? Eu louvo a Deus pela vida de todos meus irmãos em Cristo Jesus, porque eu sei que no meio do nosso povo tem muitos e muitos que estão empenhados em socorrer o necessitado. Eu sou prova disso, porque eu já cheguei a precisar, né? E eu tive um sacerdote maravilhoso, né? Que me visitou na minha dor, né? E que me socorreu na minha necessidade, né? Pastor Nilton Rocha e pastor Arciel. Eu louvo a Deus pela vida de vocês dois pastores que eu tive, que passou pela minha vida, que eu não posso esquecer. As beneficências que recebi dos dois. Pessoas maravilhosas. E tenho um pastor maravilhoso hoje também. Eu tenho outro pastor que é maravilhoso, o pastor atual que está comigo, que também se chama Nilton, o meu pastorzinho querido. Eu louvo a Deus, porque ele vive em função das ovelhas. Glória a Deus. É um socorrista. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Assim como o pastor Ciel e o pastor Nilton Rocha, socorrista dos seus filhos, das suas ovelhas, quando estão em apuro, visitando e socorrendo. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Que Deus dê muita saúde e muita paz, né? Que Deus abençoe a esposa de vocês. Que Deus restaure a saúde de vocês. Que Deus cubra vocês de bênção. Porque vocês são uma bênção. Foram e são uma bênção na minha vida. Para a honra e glória do nome santo do Senhor. Assim como o Senhor Jesus deixou registrado o nome do samaritano na Bíblia, assim nesse vídeo eu cito o nome de vocês três. Que vocês foram um divisor de água na minha vida. Glórias a Deus por tudo. Amém e amém. Eu deixo uma paz do Senhor gloriosa para todos e um abraço para todas as minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Um grande abraço, minhas irmãs. Um grande abraço, meus irmãos. E para vocês, jovem e adolescente, um abraço e um cheiro da irmã Maria dos Prazeres. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E que cresçam na graça do Senhor cada vez mais e no conhecimento do Senhor. Amém e amém.